A morte assusta? Assim, me assusta. Principalmente com aqueles que estão mais próximos de mim. Me assusta. A morte de paciente, eu me lembro do primeiro paciente que morreu comigo, eu era recém-formada, foi numa UTI, foi um paciente bem idoso, com várias comorbidades. Eu me senti muito, muito culpada. Eu segurei muito o choro na hora daquele plantão, trabalhava de noite na época, que é uma coisa muito difícil para quem é recém-formado também, que a gente não tem estágio de noite, então ninguém está preparado para trabalhar de noite, já botam a gente assim no plantão. E quando eu cheguei em casa, eu me chorei muito, eu me senti muito culpada. Mas eu acho que eu fui trabalhando em mim no sentido de que tudo era feito. Eu tive uma boa formação na residência, então eu vi a dedicação das pessoas, de médicos e enfermeiros. Então eu fui trabalhando isso na questão mesmo de que tudo estava sendo feito. Então, se a morte ocorria, que era independente da nossa atuação, enfim, né? Quiçá da nossa vontade. Eu tive, infelizmente, essa faz parte da profissão, né? Várias vezes. E ter que estar ao lado de um paciente que está morrendo. Várias vezes. Isso aí, logicamente, não é uma das coisas mais simples, mas não era tanto isso que eu tinha dificuldade de lidar. Isso nunca eu posso me lembrar que isso fosse um problema. Eu sou muito pragmático em relação à morte. Eu acho que isso nunca me afetou. O que me afeta é o sofrimento. Tanto como estudante, quanto como profissional, quanto como professor, acompanhando médicos e alunos que acompanharam esse processo. Sim, tive muitas, mais do que eu gostaria, na verdade, porque é sempre muito doloroso. Por outro lado, algumas das que eu acompanhei são experiências, tanto médicas quanto humanas, muito enriquecedoras. Pessoas, no seu processo de morrer, costumam rever suas próprias vidas. E o momento de revisão das próprias vidas é sempre um momento muito rico. A vida das pessoas, quando relatada por elas, é sempre um aprendizado para quem está ouvindo. E nesse sentido, por mais doloroso que tenha sido cada momento desses que eu vivi, posso dizer que eu me sinto mais rico. Acho que o termo é esse. Não sei se sábio, porque não sei como é que vai ser quando chegar a minha hora. Gostaria de que isso servisse como uma espécie de preparação para quando for a minha hora. Não sei dizer. Mas no momento o que eu posso dizer é que as experiências que eu tive, me lembro de alguns, muito bem-humorados, muito sofridos, muito angustiados, muito ricos de experiência, contatos muito saborosos em termos humanos. Sinceramente, às vezes, acompanhando alguém que acompanha um cliente à morte, a aflição maior é do especialista, porque ele deve estar sentindo a mesma coisa, mesmo que muitos neguem isso, não é? E a posição do analista é acompanhar a partir daí como esse luto é feito, porque não termina apenas na morte, mas também numa preocupação em acompanhar aqueles parentes, se colocando-nos à disposição. Mas muitos dos médicos, eles às vezes ficam aflitos demais, choram, o que é humano, lamentam, porque pode estar envolvido. Aí os aspectos fundamentais da perda. Não é só um luto, que muitos chamavam de luto normal e luto patológico. Eu acho que o autor que diz só tem o patológico, eu fico com ele. Porque não é possível abrandar tanto. É um luto, dói, nem que seja um minuto. Uma das experiências talvez mais intensas ainda durante o período da clínica médica, antes mesmo de decidir fazer oncologia, que é uma área, evidentemente, onde a morte está rondando o tempo todo, né? A experiência que eu sempre coloco, no final de semana, eu tive 13 pacientes que morreram
em 4 dias. Ter um fim de semana prolongado. Então, foi uma coisa muito impressionante. Você não parava de assinar atestados de óbito de doenças, algumas malignas, outras não malignas, né? Vendo aquele paciente num sofrimento dependente de um aparelho para respirar e vendo o sofrimento da família também, nem sempre é fácil ver isso todos os dias, né? E às vezes você não está bem enquanto pessoa mesmo para estar lá, enfim, e de uma certa forma mantendo uma certa postura que nos é cobrada do ponto de vista da sociedade, né? Imagina, eu como gerente de unidade, no momento, enquanto eu sou preceptora, enquanto eu sou chefe de unidade, administro, lidero equipe, imagina se eu chorar, né? Eu acho que eu vou fazer de tudo para não chorar na frente deles. Eu estava fazendo clínica envolvida com doentes muito graves. Pacientes, por exemplo, com câncer. Pacientes terminais, em que a demanda da família era muito grande, a demanda do próprio paciente era muito grande. E experimentar o sofrimento do paciente, né, a iminência da morte, foi realmente um momento muito marcante para mim. E eu posso talvez assim traçar um momento em que eu experimentei poderia dizer uma síndrome de burnout, né, que é uma síndrome bem descrita entre profissionais de diversas áreas que são quase que rapidamente consumidos como se fosse um fósforo. A gente costuma fazer escala dos profissionais de enfermagem por paciente para eles ficarem por mês com o mesmo paciente, mas eu já estou até revendo isso, que eu acho que é muito desgastante. A minha opção em deixar uma pessoa, um profissional técnico ou enfermeiro, com o mesmo paciente durante o mês foram facilitar a escala, quando eles já chegam, eles já sabem os pacientes que eles estão, otimizar o tempo e, de uma certa forma, eles poderem avaliar também a assistência que eles estão prestando para esse paciente, ver a possível recuperação. Mas como a recuperação nem sempre acontece, né, em geral, 70% dos pacientes saem da UTI, né, a gente só tem, graças a Deus, a gente está dentro do índice esperado de óbitos, que é de 30%, mas às vezes o profissional também, eu acho que o gerente tem que ter essa sensibilidade, que o profissional daquele determinado momento não está bem para lidar com determinado tipo de paciente. Foi o excesso de trabalho, porque isso que é a síndrome de burnout, é um fósforo que queima rápido demais. A gente trabalhava naquela época 100 horas por semana. Isso é praticamente impossível um ser humano normal trabalhar 100 horas nessas condições. 2 plantões de 24 horas por semana, mais trabalhar todo dia até pelo menos 9, 9h30, e ainda domingo, de vez em quando ainda ter que atender paciente em casa. Eu sempre falava para os residentes que chegavam para mim e para os meus alunos que eu sempre gosto do paciente mais grave. E eu gosto mesmo do paciente mais grave. Eu gosto de cuidar do paciente mais grave. Na passagem de plantão à beira do leito, me chama a atenção aquele que está mais grave, o que a gente pode fazer para intervir, para ele estar melhor naquele plantão. Não sei, apesar de em alguns momentos a gente saber que isso mexe um pouco com a gente. Mas se de uma certa forma não fosse prazeroso, coitado dos pacientes, não ia ter profissionais lá. Acho que é importante a gente procurar esse tema, procurar discutir sobre o assunto, entender todos as vertentes que esse assunto pode ter, porque a gente vai ter que aprender a lidar com isso de uma maneira fria. Fria. Embora eu não sei ser fria, então eu vou ter que aprender a ser fria até o final para não me envolver, senão eu vou chegar em casa todo dia chorando depois que um paciente meu morreu, ou depois que eu descobri que um paciente meu tá meio que condenado, digamos assim.
tive assim aquela ideia de que você tem que se afastar do sofrimento, você tem que criar uma carapaça. Isso, na verdade, eu nunca consegui fazer. Eu sempre me envolvi com o sofrimento, eu me identifico com ele, porque eu acho que o médico não pode ser frio, o médico não pode ser imune, ausente, como se houvesse uma barreira entre a atividade que ele exerce, que é mitigar o sofrimento humano, e o próprio sofrimento humano. Eu não vejo isso como uma possibilidade, pelo menos eu. Está no bojo da própria formação médica uma ideologia de que a morte do paciente necessariamente é por alguma falha, por algo que a gente deixou de fazer, ou algo que a gente fez errado. Nesse sentido, quando algum paciente nosso morre, é inevitável e não deixa de ser bom que a gente repense o que levou o paciente à morte, assim que a gente aprende. Por outro lado, pensar isso em excesso, ou se sentir excessivamente culpado por algo que fez errado, que deixou de fazer, acaba desembocando muitas vezes no afastamento da relação com o outro. Para que eu vou ficar sofrendo a cada vez que o paciente morre? É melhor eu não me envolver, é melhor eu não entrar em contato com a subjetividade do outro, que eu sei que isso vai me fazer sofrer, eu sei que isso vai me fazer ficar repensando na minha própria vida. Se eu for ficar sofrendo a cada morte de paciente, eu não vou aguentar, eu vou largar a medicina. Então eu crio uma espécie de uma coraça defensiva para não sofrer. Isso, que é o que mais comumente a gente encontra, pode resolver o problema individual do profissional naquele momento. Por outro lado, isso funciona como um bumerangue. Como um bumerangue, ele acaba, de certa maneira, se afastando dos seus pacientes e ficando impossibilitado até de atuar tecnicamente, porque ele fica incapacitado até de colher história, de saber ouvir o outro, qual é o sofrimento de que o outro padece, até do sofrimento físico, muitas vezes, porque ele não quer se comprometer afetivamente com o outro. Esse é o problema. Eu acho que o papel dele tem que ser completamente desvinculado do sentimentalismo natural do ser humano. É difícil, na minha opinião, não se comover com a situação, não se deixar levar pela emoção que qualquer ser humano sente, independente da profissão. Então, é questão de não abrir mão de qualquer conhecimento que possa ser disponibilizado naquele momento. E procurar não se envolver emocionalmente com aquilo. Eu acho que é difícil fazer essa divisão. Numa situação real, você olhando um paciente e tendo que lidar com a família que está sofrendo com aquilo, como não sofrer junto, né? Eu acho que quando você lida com pacientes, o estudante de medicina, ele vai aos poucos nas entrevistas, né, aprendendo a interagir. Essa interação na hora da coleta da história, né, ele vai compreendendo o doente. Então, se aprofundar nessa compreensão. Nada pode tomar o lugar de uma boa conversa com o doente. Nada, uma história bem colhida. Isso é fundamental. Porque você não está colhendo a história simplesmente para saber da doença, você está colhendo a história para saber quem é aquela pessoa. Minha mãe era paciente terminal de câncer. Nós tratamos dela por 2 anos. Todo tipo de tratamento que você possa imaginar foi feito. No dia que ela morreu, na parte da tarde, nós conversamos um pouco. Ela pedia desculpas por ela estar querendo morrer, porque o sofrimento era grande demais, ela tinha uma dor terrível no rosto. Nós ficamos, mas de madrugada não tinha mais condição de eu ficar com ela. Coloquei-a no carro e fomos embora para o hospital. 2 coisas me incomodaram. Primeiro é a recepção, que ela realmente estava nos últimos momentos, e enquanto eu não fui na secretaria e não fiz a internação
em nome do médico que cuidava dela e tudo mais, ela não pôde se deitar, ela me pedia para deitar. E ela não pôde deitar, ela precisou ficar sentada numa emergência, numa sala que nos atenderam. A pessoa que a atendeu, uma médica, disse para mim, olhou para ela, foi lá, acho que tirou pressão e disse para mim: sua mãe literalmente está morrendo afogada. Vou tirar ela daqui para ela não morrer na sua frente. Eu ainda falei para ela que ela iria para o CTI para ser mais bem cuidada, que ali não havia recurso para cuidar. Ela ainda estava me escutando, estava lúcida ainda. E quando o pessoal começou a colocar ela na maca para sair, uma coisa assim muito corrida, eu ainda pedi que eu queria que ela ficasse sedada. Foi a última coisa que eu falei sobre ela. E eles foram com ela para o CTI. Eu aguardei algum tempo e depois alguém veio e me disse que era agora que eu fosse para casa, que eu precisava só aguardar o coração dela parar. Então foi assim, os últimos momentos da minha mãe. Hoje já é sem uma emoção muito grande que eu falo. Na época foi uma coisa muito doída, né? Muito dolorida. Primeiro, aquela situação dela pedindo para se deitar e a gente eu sem ter autoridade, sem poder falar para as pessoas: deixa ela deitar, está morrendo, gente, deixa deitar, né? E outra, que ela saiu rápido demais. Ela saiu rápido demais, foi muito rápido, acabou muito rápido, foi assim, bom, não que eu não soubesse que ela fosse morrer, eu sabia, tudo caminhava para isso, a gente sabia, né? Só o que incomodou é que foi assim: tô tirando para você não ver e pronto, acabou, foi, pronto. E eu não pude fazer nada, assim, não pude, não no sentido de ajudar, de que ela não morresse, mas eu não tinha autoridade para pedir nada para que isso fosse mudado, não tinha. Né? Os médicos, em geral, falam com a gente como se eles fossem a autoridade máxima, né? E pronto. O que você esperaria que teria sido melhor? Eu gostaria de ter acompanhado e ir junto com ela, mesmo que fosse até a porta do CTI, mesmo que fosse até o leito, só para ela ver que eu estava ali ainda, né? Ainda tinha, porque eu acho que ela, por mais alguns minutos, ela deixaria também de me ver no momento que fosse sedada, né? Mas só para poder acompanhar, e até ali o fim, gente, até ali. Isso que eu gostaria de ter feito, né? E não de que essa separação fosse assim tão rápida, né? A gente estando junto parece que está cuidando melhor, não sei. A experiência que eu tive com meu pai, que foi a pessoa assim mais significativa que eu perdi, e embora não tenha perdido muita gente importante, mas eu tive uma boa experiência com os médicos que o atenderam, de uma forma firme, mas com leveza, na passagem do papai, eu em nenhum momento tive nenhuma tristeza. Primeiro que foi o momento que eu mais me aproximei dele, que eu ajudei a cuidar muito dele, ficamos muito juntos. E senti uma certa alegria até quando ele se foi, porque ele ficou 8 anos se tratando, primeiro um câncer de estômago, depois um de fígado, mas sempre bem-humorado. Nos momentos finais do papai, os últimos meses, nenhum momento teve tristeza, nenhum momento. Mesmo a gente sentindo o corpo dele definhando, se enfraquecendo, mas sempre ele de bom humor. E o paciente de bom humor é tudo, né? É tudo. Eu acho que quando uma pessoa desse nível fica doente, toda a família fica doente. E é aquilo que eu estava falando. É importante nessa hora a presença do médico, porque o médico não cuida só do paciente, né? O médico acaba cuidando da família toda, todos estão doentes. Então, quem tiver a sorte, como eu tive, de ter médicos do nível que o papai teve, porque eles conseguiram prolongar desde a primeira momento da doença durante 8 anos. E ele saía, andava, fazia as coisas todas, ele fez colostomia, ele fez aquela bolsa de coleta de bile também, tudo isso ele passou, e sempre de bom humor. Então,
não dá para se entristecer, porque se ele mesmo não se entristeceu, eu acho que a gente não tem direito de se entristecer. Agora, muita saudade. Eu acho que para resolver teria que ter, né, os hospitais, primeiro, como sempre, os hospitais muito bem preparados para dar apoio. Entendeu? Diluir a responsabilidade do médico nessa interação. Tem que ser equipes, entendeu? Tem que estar tudo pronto, o médico vai lá e, né, resolve a coisa rapidamente, os planos são esses, o tratamento é esse, aí você tem equipes de outras áreas, psicólogos e tudo isso. Para isso a gente está aqui, para cada um ter a sua parte. Não precisa de estar tudo em cima de uma pessoa só. É lógico, né, que a família quer, como sempre, que o médico, né, fale alguma coisa, mas ele pode fazer isso e ao mesmo tempo ele confiar também naquela equipe. Quando ele vê a equipe toda funcionando, o doente, ele se sente muito mais amparado. Porque ele sabe que não depende só de um médico, ele depende das enfermeiras, dos paramédicos que estão ali, de todo mundo que está atuando com aquele paciente. Então, é uma solução, porque aí vai dar interesse ao médico novo, ou próprio estudante. Não, eu gosto disso e eu sei que eu vou ter todo esse amparo, né, social, uma coisa de organização social mesmo, né? Principalmente com essa conturbada sociedade em que os médicos são acusados, e erroneamente às vezes, de desleixo, mas não se pode trabalhar dessa maneira com rodízios e quantidade de pessoas para um número reduzido de médicos. Mas falta essa conversa, esse trabalho grupal com os alunos, com os residentes, né, para que eles possam, pelo menos, também tomar conhecimento disso. Não é só a morte física, há algo que vai mais adiante. E dentro de cada um de nós, o outro morre, eu também morro um pouco. Eu posso sentir, eu estou vendo o que vai acontecer, pode acontecer comigo. O médico sofre por aí. Eu gostaria muito de ter mais informação sobre isso, ver como outras pessoas no mundo estão pensando esse tema, como elas estão se comportando com relação a isso. Trocar essa própria angústia dessa cilada em que o médico se situa é muito importante, eu acho, para você se sentir mais à vontade na hora de você tomar uma decisão no futuro, né? Agora eu acho que assim, ainda falta muito à faculdade médica essa discussão. A gente ainda está, eu acho que em níveis de discussão que a gente ainda pensa, como passar uma notícia ruim, como passar a notícia da morte, mas essa discussão, acho que mais profunda, sobre a importância da morte em termos do homem, né? Por que a morte está ali, eu acho que essa discussão falta à faculdade, ela deveria vir com maior intensidade e eu, enfim, gostaria muito de encontrá-la na minha faculdade. Posso dizer claramente que isso é um assunto que praticamente não se discute no curso médico, não é? O sofrimento, como lidar com o sofrimento, como distinguir o que é você e o que é o outro, né? Mas não sei se foi exatamente isso que me faltou. Eu diria que a formação médica tem como função precípua. A minha dissertação de mestrado, a minha hipótese é que a formação médica deforma as pessoas nesse sentido. Acho difícil que qualquer um de nós, antes de se formar como profissional na área da saúde, não tivesse esse mesmo tipo de atitude frente a alguém, qualquer ser humano, que do nosso lado é acometido de alguma tragédia. O primeiro impulso que se tem antes de ser estudante da área de saúde ou profissional da área de saúde é oferecer ajuda. Para mim, eu acho que eu dificilmente, com qualquer tipo de formação, seria diferente, pelo meu envolvimento que eu tenho com as pessoas, em geral, né? Esse envolvimento, para mim, não existem estranhos, né? Eu imediatamente procuro fazer contato com as pessoas, o contato visual, olho no olho, e isso aí para mim é muito importante. Isso é uma fila de ônibus, uma fila de banco,
Pessoas totalmente estranhas, eu procuro me identificar. Algo acontece na formação médica que é como se esse tipo de atitude não fosse bem-vinda. Que o dever do médico é atuar como um técnico, um profissional que vai atender seus pacientes sem esse envolvimento humano. Será que eu posso chamar de envolvimento humano uma mocinha que cai da escada, torce o tornozelo, oferecer ajuda? Isso é princípios básicos de ética e consideração com o outro. Não chamaria isso de envolvimento afetivo com ninguém. É difícil, mas, por exemplo, o paciente está acordando de um coma, de uma sedação, ele não quer, por exemplo, tomar banho em um determinado momento, que é uma rotina quando o paciente está grave. Enfim, da gente está percebendo certas coisas, ele quer se comunicar de alguma forma, ele está com um tubo ainda, está acordando, mas não pode falar. A fisioterapia já percebe que ele pode mobilizar as mãos, que ele tem força, a gente dá um papel com um lápis para ele estar verbalizando o que ele está sentindo. Se ele quer uma televisão perto do leito, a gente autoriza que a familiar traga uma televisão, traga foto, bota a foto da família. Você tem que ser espontâneo, você trazer as suas emoções, não ter medo delas, né? É lógico que você vai ter, né, aquela coisa de não se envolver demasiado com o processo, saber qual é o seu limite de envolvimento, que isso talvez seja o mais difícil, não? De você saber até onde você vai deixar a sua emoção ir, né? Mas você não pode também ser completamente sem. Nós somos humanos e a gente não está assim. Não botaria uma máquina lá, coloca uma máquina, faz a história e pronto, né? Não é isso, não. Você perguntou se isso tem que ser ensinado? Tem que. Porque, como você perguntou, o que os pacientes esperam dos seus médicos? Os pacientes não esperam só dos seus médicos um técnico. Pacientes procuram médicos pelo somatório. Os pacientes não têm como saber a capacitação técnica dos seus clínicos, cirurgiões, psiquiatras, independentemente das especialidades. Os pacientes procuram seus médicos por algo que eles depositam nos seus médicos. Chamemos de confiança, chamemos de transferência, chamemos de esperança, o que seja. Que ali vai ter alguém capaz de ouvi-lo e que seja capaz de tratá-lo. Eu acho que assim, os médicos nessa função são profissionais fadados a lidar com a perda. É diferente de qualquer outro profissional. Muito importante isso que você diz, né? Bom, aproveitar o próprio sofrimento pessoal. Como para entender o Mas essas emoções, compreensão da emoção, a gente não tem como, vamos dizer, ativamente fazer o processo chegar ali. É coisa que você vai adquirindo com o tempo. Ninguém ensina muito, mas isso que essas discussões que você fala, eu acho que deveriam ser feitas frequentemente com os alunos da medicina. Entendeu? A partir de que momento isso deve ser ensinado? Primeiro dia de aula ao último. Do primeiro dia do primeiro ano ao último dia do sexto ano. Eu não sei exatamente se ensinado, mas eu acho que discutido. Não acredito que isso possa ser ensinado sob a forma de aula. Lembre-se que você também é gente. Isso não funciona. Isso funciona na base de discussão de casos. Eles vão dizer, mas eu não vou trabalhar com isso, não quero saber de doença grave, etc., que é o que você ouve agora, né? Você ouve eles dizerem, não, isso eu não quero, né? Que não quer enfrentar, né? É muito mais fácil, né? Mas você diz que enfrente. Como? Mas você diz que eles devem enfrentar. Eu acho que eles têm que enfrentar. Se você está na medicina, como é que você vai prever, né? Mesmo em áreas que você não tem uma incidência de óbitos muito frequente, mas pode acontecer e você está despreparado. Você tem que estar preparado para enfrentar essa situação, né? Eu acho que o médico passa a fazer parte da família, e seria muito importante eles serem firmes, com uma leveza, com carinho, porque eles, se soubessem o quanto a gente os tem
numa esfera além, a gente passa a achar que eles são os verdadeiros anjos, né? Que vão nos ajudar nesse momento, porque assim, quando envolve o gostar de alguém, não tem inteligência, não tem preparo de vida, não tem nada. Você se agarra realmente a uma coisa que você não sabe o que é. E o médico, nesse momento, é o anjo e ele vai servir como esse instrumento. Pode ser a pessoa, para mim, mais inteligente do mundo, que nessa hora ela é igual a qualquer uma outra pessoa e se agarra ao desconhecido. Eu diria, leiam romances, vejam filmes. Ouçam pessoas falarem, não enquanto pacientes a quem você vai ouvir, provido de uma técnica que vai dissecar o corpo do outro. Tratem de não perder sua humanidade, para poder atender o outro. Resumidamente, acho que seria isso. A gente está aqui para cuidar um do outro, não é isso? Né? Nossa certeza maior, né? Além da morte, é de que um tem que cuidar do outro. Um tem que cuidar do outro, não tem saída, né? Ficar esperando que vai surgir, abrir a nuvem e descer alguém que vai te cuidar de você, não vai. Né? Por isso eu estou aqui, porque você está aqui, não é isso? Se você não tivesse ali, eu não seria nada.